Fala turma, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Ó, vocês já devem estar vindo aqui. Joaquim Tomé ao meu lado, CEO do Grupo EPA. Boa tarde, Joaquim. Buenas. Tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos apresentar o nosso convidado da vez do podcast SA da vez? Sim. Quem que é, Joaquim? Hoje a gente trouxe o Renato Tchukian, né? Ele vai falar um pouco aqui. Tema central vai ser sobre longevidade. Um assunto cada vez mais presente na sociedade que vem envelhecendo. Mas antes disso, a gente vai fazer aqui, deixar um espaço para você contar um pouquinho de onde você vem com seus pais, como você chegou em São Paulo, você é paulistano, como é que você chegou na Mil, e depois que você fez aquela sua trilha de M&A, vamos até essa parte, depois a gente vai aprofundar um pouquinho no M&A. Deixa você contar um pouco de você. Tá, então vamos lá. Quem é o Renato, né? Eu não conheço, então até como uma apresentação. Então, super obrigado aí pelo tempo, né? Prazer aí conhecê-lo. Então, Renato, assim, eu nasci em São Paulo, né? Meus pais também são de São Paulo, então morei a vida inteira aqui. Comecei a minha carreira, né? Trabalhei muito tempo, né? Tô há 17 anos no mercado de saúde, né? Comecei na Mil, que foi onde eu conheci o nosso amigo Joaquim. Não tinha nenhuma intenção de trabalhar em saúde e tal. E aí, quando eu entrei, a turma lá até falava, né? Ó, a hora que você entra em saúde, você não sai nunca mais, né? E aí eu estou aqui até hoje, né? Então, fiquei 17 anos aí no setor, né? No grupo, eu fiquei de 2006 até 2015, né? Então, um pedaço na área financeira. E aí, depois eu fui para M&A, né? Então, eu comecei a minha carreira empreendendo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aí, quando eu entrei na Mil, eu sempre tinha essa visão empreendedora, né? Então, até por isso que eu acho que eu acabei indo para esse mundo de M&A, de novos negócios, né? Então, foi um pouco por aí. Então, fiquei 2006 a 2009 no financeiro, 2009, depois da Mil abrir capital, né? Tinha dinheiro em caixa, precisava gastar, né? Um dos usos dos recursos era M&A. E aí, em 2009, eu fiquei lá. Então, lá a gente comprou operadoras, né, Medial, Hospital Procardíaco, Samaritano, Lynx, Excelsior, né, até 2012, que foi a venda da Mil para United Health, né. Então essa é um pouquinho da minha história da Mil, e depois eu fui trabalhar, né, eu comecei a DNA Capital, né, junto com o Pedro, né, que era o fundo de Private Equity da família, né, dos fundadores da Mil. E nessa parte de M&A, você acabou passando por um processo muito forte de consolidação do setor, né? E acabou sendo um agente na hora que você comprava, vendia e tal. Como você enxerga o setor hoje? Porque naquela época a gente fazia projeções do que estava acontecendo, e você acha que foi bom, foi ruim, foi do jeito que tinha que ser? Como é que você enxerga o setor hoje, principalmente num olhar do sistema de saúde, seja operador, hospitais, laboratórios, como é que você vê esses mercados? Tá, então vamos lá. Eu vejo assim, o mercado ele passa por... tem uma linha lógica, né? Então você começa, né, tendo 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde, isso dá um mercado aí de 300 bilhões de reais, né? Esse dinheiro vai para a conta das operadoras, né? Então o mercado ele segue uma sequência lógica, né? Então você começa com a consolidação das operadoras, né? Então esse movimento foi muito liderado por Amil, né? Depois Hapvida, né? Depois GNDI, e aí você tem o 70% do custo de uma operadora, que são os custos médicos, né? Hospital, né? 50% desse custo, diagnóstico 22%, aí depois você tem, né, outros tratamentos, consulta. Então, depois você teve a consolidação do mercado de hospitais, né? Então, Redditor liderando, depois a Mil, e hoje tem outros grupos. Depois consolidou o mercado de diagnóstico, na verdade o diagnóstico foi o primeiro, lá atrás, né? Em 1999, o Pátria começa a consolidar, que criou o DASA, e você tem a consolidação. Aí acabou esse mercado, você começa a ir para as especialidades, né? Então, quando você olha Estados Unidos, né? Ele sempre está 20, 30 anos na frente, né? Então você já tinha consolidado outros setores, oncologia, hemodiálise, distribuição, né? Então você começa com oncologia, que você tem empresas, ativos grandes, né? Depois oftalmo tem uma razão, né? Oftalmologia é uma das únicas especialidades onde você tem consulta, exame e cirurgia no mesmo local. Com isso você tem tickets maiores, ativos maiores, e é um ambiente propício para consolidação. Maior custo. Exatamente. Né? Vem do maior para o menor sempre. Maior para o menor. E agora começa a consolidação de outros setores, né? Então vai ter dermato, vai ter ortopedia, né? Que eu estava também num grupo, né? Então você começa.
Eu acho que era lógica, tá? Responder a sua pergunta era lógica, né? Lá atrás a gente falava, quando abriu o capital da Mil, né? A gente falava duas informações. Tinham 1.400 operadoras, esse número iria diminuir, né? Seguindo o que aconteceu nos Estados Unidos e Europa. E diminuiu. Hoje são 700 operadoras. Algumas morreram, algumas consolidaram, né? E agora, uma coisa que infelizmente não mudou, naquela época a gente falava só 23% da população tem plano de saúde no Brasil. Hoje Nos Estados Unidos é 70, 80, né? Hoje o percentual é o mesmo, então isso não andou, né? Então o acesso à saúde a população aumentou, né? Continuamos nos 23%, então isso ainda não andou. A economia precisa melhorar, né? Para as pessoas terem emprego, 70% dos beneficiários vêm de empresas, né? E a gente precisa melhorar a economia para as pessoas entrarem, né, terem mais empregos formais, né, e aí esse mercado crescer lá para 30, 35, que é o esperado. Agora você vê, 2006 no IPO era 23%, esse número vai crescer, passaram-se 17 anos e continuamos só 23% da população tem plano de saúde. Nossa, é loucura esse dado, né? E, Renato, pensando agora, eu quero voltar um pouquinho na parte do M&A que o Joaquim tocou também, porque... Você já teve algum caso com o M&A antes de chegar na Mil? Você tinha estudado, já tinha vivenciado alguma coisa do tipo, assim? Cara, na verdade não. Eu gostava do assunto, né? Então, eu gostava de bolsa, né? Estudava as empresas e eu ficava de brincadeira. A ANS, né? Que é a agência reguladora, ela publica os balanços. Então eu ficava fazendo de brincadeirinha, o valuation de todas as empresas de saúde, quanto valia, e estava nessa fase que estava começando, né? Até que um diretor, né? Foi o Paulo Marcos, né? Falou, ó, tem uma oportunidade para você ir para M&A, né? Aí foi quando, né? Eu falei, não tinha nem que pensar. No mesmo é uma dia onda maravilhosa de se surfar junto da Mil na época, né? Essa era uma cultura da Mil, né? Porque a Mil era assim, quem que sabe disso? Fala, aquele cara lá lê um livro, então põe ele vai aprender. Vai lá e faz. Era assim mesmo. E na época foi interessante porque a Mil era grande consolidadora, né? Naquela época, a única empresa que comprava plano de saúde era a Mil. A Medial tinha comprado alguma, depois que a Mil comprou a Medial, né? Acabou. E hospital sempre teve uma briga lá da Mil com a Redditor, né? Então a gente sempre estava esbarrando nos mesmos ativos hospitalares, né? E depois que você saiu da Mil, né? Porque uma coisa é você fazer análise de valuation dentro de uma empresa em que tem um sócio, tem um board que decide. E aí você foi para fora e participar de algumas consolidações ali pelo DNA Capital e depois fez também você mesmo, né? Como foi essa transição? São coisas diferentes, né? Mas é importante você estar em todos os lugares, porque eu trabalhei do lado do comprador, né? Comprando empresas e consolidando, né? Não participava do pós, né? Então comprava, depois mais para frente eu ficava com a parte de integração também, né? Então a gente formava a tese, por que faz sentido aquela empresa, comprava, mas depois você não participava do depois. Você sabia, mas não estava naquele dia a dia, né? E aí depois, em alguns momentos, né, eu estava do lado também comprando empresas para consolidar. Depois fui para um grupo americano, né, a MTS Health Partners, um banco de investimento americano, que só faz M&A em saúde. A gente trouxe o banco para o Brasil, abrimos, né, aqui, e aí a gente estava assessorando as empresas a venderem. Né, então a gente estava do outro lado da mesa, né, então lá atrás comprando e depois a gente assessorando. Né. Então assim... É muito interessante, né? Você entender a perspectiva, né? O empreendedor, né? O empresário brasileiro, ele tem apego, né? Então, as empresas no Brasil ainda estão na mão dos empresários, dos empreendedores. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara vai lá, monta uma startup, cresce, vende, beleza, ele já pensa no próximo. Já nasce no fundo. Já nasce. Já nasce capitalizado, tal, né? No Brasil, as empresas, né, ainda... Agora tá melhorando um pouco, né? Tá ficando um mix melhor, mas ou ela piorando. ainda ou piorando. Mas ainda estão na mão dos empreendedores, né? Então tem aquele apego pelo emocional, né? Eu percebi uma parte, em algum momento em M&A, eu falei, hoje tá claro para mim que você precisa entender mais de psicologia do que finanças. Porque finanças se resolve, eu quero tanto, eu pago tanto, né? Uma parte em bônus, em earnout e tal, tem os termos lá. Mas o psicológico, né? A pessoa vender, se ela não está preparada psicologicamente, antes ela liderava um grupo com várias pessoas. Aí no dia seguinte vendeu, aí vai ter, né, duas pessoas de banco de investimento, né, querendo que ela invista o dinheiro com elas. Então muda essa dinâmica e muitas vezes as pessoas se decepcionam, né? Então essa parte psicológica é muito importante. Agora, essa nova geração é diferente. O cara já monta pensando que em algum momento ele vai vender, né? Então o apego é muito menor.
E como foi pra você estar dos dois lados da mesa? Cara, é interessante, porque assim, o que eu percebo, né, o M&A, ele tem algumas características, tá? Ele é muito binário, tem momentos, né, que o negócio bomba e tem momentos que fica muito parado. Então, o que você precisa para ter um ambiente de M&A? Você precisa ter um ambiente favorável, né? Então o mercado de saúde nos últimos, agora tá ruim, mas nos últimos 10 anos passou por um boom, consolidação, crescimento, população envelhecendo, aumento de leitos, né? Então tava tudo bem, né? Então você tinha um ambiente favorável. E o bom é, ou o mercado tá em crise e o maior compra o menor, porque a galera tá abrindo as pernas, assim, no sentido de abrir ou perder o fôlego, né? Ou a economia tá bombando, então... A estagnação que é complicada, né? Exatamente. E aí o segundo cenário é quando tá na meta, né? Pô, abrir capital. Pus R$1 bilhão para dentro. Um dos usos dos recursos é a aquisição. Então você tem que adquirir, senão o mercado... Foi um pouco o que aconteceu na Mil, quando comprou a Medial, né? Pô, pus aqui R$1 bilhão, né? Precisa comprar alguma coisa, né? Então, quando tem essa meta do CEO da empresa, é um ambiente mais favorável, né? E a competição. A competição é muito forte. Então, quando você tem um ativo que ele é estratégico para 2 players, você consegue aumentar o preço. Então, quando você está lá sozinho comprando, é muito tranquilo, né? Que nem aquela época que só a gente comprava operadora, né? Ah, não vou vender para você. Tá bom, né? Em algum momento ele voltava. Agora, quando você tem um cenário, pô, preciso comprar um hospital no Rio de Janeiro, cirúrgico, né? E 3 players querem entrar. Aquele ativo vai valorizar, vai aumentar o preço, ele vai vender num preço bom. E assim, eu já vi de tudo, tá? Eu já vi assim, pô, deixei de vender um negócio por 300 milhões, né? E foi bom, porque lá na frente o negócio valeu 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Pô, já vi gente, deixei de vender um negócio por 300 milhões e o negócio virou pó, né? Então não dá muito para saber, né? Pode ser, pô, deixei de vender lá atrás, né? Foi bom ou foi ruim, né? Agora tá um momento mais complicado. Você vê menos transações de M&A, né? Menos aquisição de hospitais, menos aquisição de operadoras, né? Então, nos últimos 2, 3 anos deu uma diminuída. Sim. Então, outro dia eu estava conversando com você e ouvi você comentar que nesses anos todos, seja lá no financeiro, seja fazendo fusões e aquisições, você enxergou que esse mercado do sistema de saúde, vamos dizer, da saúde suplementar, era um mercado muito focado na doença. E isso começou a te incomodar. Por quê? O que aconteceu? Na verdade, né, foram algumas reflexões, né? Então, depois de 17 anos, né, eu falei, pô, eu trabalho no mercado da saúde, né? Falei aqui de novo, né? Mas, na verdade, né, isso tem sido falado mais, né, por essas novas startups e tal, mas é um mercado da doença, né? Então, o hospital é um lugar que as pessoas vão fazer cirurgias, ficam internadas, né? Oncologia, alguém está em tratamento, está fazendo tratamento para uma doença autoimune, oncológica, né? Ou exames, né? Então, na verdade, é um mercado hoje de doença, né? Tanto é que quando você pega a operadora, né, ela tem lá o faturamento dela, que são os beneficiários pagando, e ela tem lá a linha custo médico, né? Custo médico, né? Então, isso vai para pagar, né, o hospital, o diagnóstico, o médico, né? Então, hoje é o mercado de doenças. Hoje a operadora ela não entrega nada de saúde, né? Tem alguma coisa, né? Mas a grande maioria são coisas quando você precisa ter a doença. Da mesma forma do lado do beneficiário. Quando eu estou pagando um plano de saúde, eu estou depositando lá um dinheiro para quando eu precisar fazer uma cirurgia, ficar internado, né? Aquele plano vai me reembolsar, né? E aí eu comecei a refletir, falei, pô, precisa ter alguma coisa de fato pensando na saúde, né? Sim. E o que você fez? Então aí acho que foi um mix, né, Joaquim, de algumas coisas, né? Então primeiro essa vontade de empreender, né? Eu refletindo, falei, pô, legal, empreendi lá atrás, né? Comecei empreendendo, muito jovem, né? Inexperiente, arrogante, né? Não ouvia muitas pessoas, né? Você vai ganhando experiência, mas eu falei, pô, mas já tô há 17 anos, né? Então agora eu quero fazer uma coisa que seja para mim, né? Que atenda uma demanda do mercado e que tenha um impacto, né? Então, acho que você vai entrando, na vida você tem fases, né? Acho que foi uma fase muito agora do propósito, né? Então, eu falei, pô, eu quero também achar alguma coisa que tenha um propósito, né? E que vai me dar orgulho e que vai, de fato, ajudar as pessoas, né? Então, aí foi quando, né, surgiu a ideia de montar uma empresa focada em longevidade, bem-estar e qualidade de vida para o público 60+. Tá. Isso é um assunto que eu acho que é de um desconhecimento geral ainda no Brasil, né? A gente
no sistema de saúde você tem a Prevent Senior, que fala, né, dos 60 a mais, que decidiu ali criar uma tese de colocar uma assistência focada nesse público. E é interessante que, outro dia estudando um pouco mais profundo, estatisticamente, a case, né, porque ele é contra a lógica, né? As operadoras hoje, a maioria delas evitam que pessoas 60 a mais entrem no plano, e tem uma que surge e fala, não, eu vou cuidar dos 60 a mais. E o que aconteceu? Na década de 70, 80, as pessoas chegavam a 45 anos, 50 anos, os homens, né, com a doença plurimetabólica, principalmente o infarto, e as mulheres, depois da menopausa, todos os problemas hormonais. Isso há 40 anos atrás, 30 anos atrás ou 20 anos atrás, isso acontecia mais precocemente. E pela evolução social, pela mudança de hábitos, pela medicina, pelos medicamentos, etc., isso está acontecendo muito mais para frente. Tanto ter os filhos, quanto essas questões plurimetabólicas das mulheres, essencialmente os problemas mais cardiovasculares e oncológicos novos nessa fase. E nisso, a Prevent Senior ela foi muito sagaz estatisticamente de perceber que o custo médico, que era 60 a mais, hoje ele é 75 mais, 80 a mais. Então, na fase de 60 a 75, se você tiver acesso, você consegue manter a população mais saudável. E como não entra só pessoas de 60 anos lá, né, entram nos 50, 40 e poucos, etc., você tem ainda um lastro, né, ou seja, na questão do mútuo, do seguro, uma galera que ainda paga e que subsidia esse tratamento lá na frente. E esse tratamento ele tem uma visão muito mais de cuidados, às vezes, paliativos, uma medicina de mais baixo custo, sem o custo hospitalar de alto risco, onde tem muitos problemas de infecção, principalmente nessa idade. Então, preparado para esse público, que criou um case e ela tem sucesso, né? Tanto que cresceu. Os hospitais aí estão lotados, ela tem, às vezes, que parar de vender por causa da capacidade de atendimento. E você vem apostar nessa questão da longevidade. Você deve ter estudado alguma coisa em termos estatísticos de mudança de comportamento da população, ou do perfil da população, e deve ter visto alguma coisa na Europa e nos Estados Unidos, que geralmente estão 5, 10 anos na frente. Conta um pouquinho, como é que você criou essa tese da longevidade? Perfeito. Legal. Então, vamos lá. Então, acho que primeiro é isso que você falou, né, Joaquim, que é perfeito. Há 50 anos atrás, as pessoas viviam até 40 anos. Agora estão vivendo até 80, 90, né, depende da região. Só que não estão vivendo bem, né? A gente está tendo muito Alzheimer, demência, depressão, doenças crônicas, né? Doença cardíaca, oncologia crescendo, né? Então as pessoas não estão vivendo bem, né? Então foi muito nessa linha, né? De ver que as pessoas estavam vivendo mal e precisava de alguma solução. O Brasil também tem uma outra questão, que ele não está preparado para o envelhecimento. Você pega Estados Unidos e Europa, são países velhos já, né? A pirâmide etária deles é uma pirâmide etária velha. O Brasil ainda é um país jovem. Hoje, saiu o IBGE alguns dias atrás, 15% da população é idosa, né? Então estamos falando aí de 30 milhões de idosos. Mas em 30 anos a gente vai chegar a 60 milhões de idosos. Então a gente dorme e acorda, né? Aumenta você o número da população. está falando que vai envelhecendo. dobrar percentualmente e o volume. Vai sair de 15 para 30 de idosos. Então a gente vai ter de 15 para 60 milhões de idosos. De 30 milhões de pessoas para 60 milhões, né? Previdência, então... E vai acontecer muito rápido. Vamos ter problema, que é um problema mundial, né? Então tá todo mundo tendo problema com isso, porque as pessoas vivem mais no final de vida, né? Demanda muito essa parte de saúde, né? E aí é um problema que ele não tem fim, né? Então o mundo todo está vendo isso. Mas o Brasil é pior, porque o Brasil ele não está preparado. Então é uma coisa nova, né? Minha mãe está com Alzheimer, meu pai está com Alzheimer, o que eu faço, né? Então a gente percebe essa questão, né? Então acho que foi um pouco nessa linha, né? De perceber e outra, que... né? No passado, se você também olhar a linha de divórcios, né? No passado tinha muito menos divórcios. E então, naturalmente, você internalizava o idoso. Sim. Hoje, quando você separa, né, e os filhos, cada um, quem que vai internalizar? Qual filho que vai cuidar? Né? Então você começa a ter essa dificuldade também. Exatamente. E no IBGE saiu também que 20%, né, da população mora sozinho. E grande parte, né, é ou o jovem, né, que saiu, foi trabalhar, né, ou a população idosa. E ao morar sozinho, se essa pessoa, né, ela fica sedentária, ela não sai de casa, né, vai acontecer um isolamento social, vai acontecer uma depressão, né? Então isso aumentou muito. Esse é um outro tema super importante que cresceu, principalmente pós-Covid, né? Então antigamente, vou fazer terapia, vou no psiquiatra, você é louco?
né? Então era uma coisa meio assim, né? Pô, você é louco, né? Não, hoje em dia as pessoas aceitam, né? É bom fazer terapia. Pô, se eu exercito o meu corpo, por que eu não posso exercitar minha mente, né? Cuidar da minha saúde mental. Então isso cresceu, as empresas vêm se preocupando, a sociedade vem se preocupando, né? Então tudo isso. Então foi muito essa percepção, né? Joaquim falou, a população brasileira já está num nível que os idosos, né, estão vivendo mal, e esse problema ele vai aumentar a cada dia. Isso se tornou uma coisa que as pessoas estão olhando, né? Então esse tema está começando a borbulhar, acho que vai crescer muito. No marketing fala muito que um produto tem sucesso se ele está direcionado a alguma dor, né? Quais são as dores que a Sunny vem resolver? As dores são os pilares, né, do seu negócio. O que a gente entende, né? A Sunny, ela vem justamente para trabalhar, a gente trabalha 3 pilares, né, que a gente fala, né, que é a parte do corpo, a parte da mente e a parte da conexão social. Tá. Então a gente vê duas coisas, que hoje não existe produto para isso, né? Ou as coisas estão muito apartadas, né? Então você tem uma academia, um pilates, algum lugar que faz exercício cognitivo, lugar para socialização. São poucos, né? Quem tem clube consegue ir e tal, Só mas... tem no Rio, que é a praia, em Santos. A praia que as pessoas vão, podem fazer, mas você vai em São Paulo, onde que as pessoas vai no banco das 11, né, até a hora de fechar. O público maior é o público idoso, porque ele vai lá para pagar o boleto, mas ele vai lá para tomar um café com o gerente, aí depois passa na farmácia, aí conversa com a caixa do supermercado, né? Essa é a forma que hoje eles têm. Então a gente percebeu que não tinha hoje uma solução integrada, né, para entregar bem-estar e qualidade de vida para esse público 60 a mais. Então a Sunny vem trabalhar essa dor. E não só da pessoa, como também dos filhos, né? Então a gente fala muito da geração sanduíche, né? Que é o filho que tem o pai, né, que está começando a ficar numa condição não de dependente, né, mas não tem transição ali, né? Transição, tá começando a entrar nessa fase e tal. Mas ele tem o trabalho, tá no ápice do trabalho, tem os filhos, tem que levar o filho para a escola, para o clube, para natação, para o judô e tal, aí tem que cuidar do pai. Então é a geração sanduíche, isso quando não envolve custo, que o filho precisa ajudar o pai. Então tem um sentimento também do filho de culpa, né? Fala assim, pô, o que eu tô fazendo, né? Então a gente entende que também tem muito isso do filho querer, né? Pô, eu fui criado aqui, meus pais me deram tudo, tá na hora de eu devolver alguma coisa, né? Então a gente tem visto muito crescer esse movimento, né? Então a Sunny, ela trabalha essa dor, né? Então você ter uma solução integrada que olhe corpo, mente e parte de conexão social, né? A parte de conexão social é uma coisa que pouca gente fala, né? E eu acho que você deve ter visto, né? Tem o estudo lá da Harvard Business Review que fala da felicidade intrinsecamente ligado às pessoas que têm... Acho que eles fizeram uma pesquisa de acompanhar várias pessoas durante muitos anos, né? Eu não lembro exatamente se foi dos 20 aos 60, dos 40, não sei o quê. Mas no final da vida viram a pessoa que tinha sucesso financeiro, a pessoa que tinha família, a pessoa que tinha famosa tal. E não foram nenhum desses especificamente que mostrava as pessoas que tinham mais felicidade no tempo, e sim as pessoas que tinham boas e positivas relações de amizade e de convívio social. Né? Então, as pessoas que criaram ali um grupo de amigos que convivem, tem uma relação positiva, construtiva, de apoio, né, e presença, chegavam na fase mais idosa muito mais felizes do que o cara que ficou rico, ou o cara que tinha patrimônio, ou o cara que era executivo, ou o cara que era, sei lá, chefe de uma igreja, enfim. Então, eu acho que a questão do convívio social, que é você reinserir, né, o idoso na comunidade, e eu vi você falando um pouco, conta mais ou menos como poderia ser essas ações, né? Porque a gente fala, tá bom, mas vai inserir como? Sim. Né? Boa pergunta. Legal, então eu acho que é isso, né? A pessoa ela vai ficando idosa, ela vai perdendo os pilares, né? Então às vezes, não dirige mais, né? Não tem mais controle do cartão dela, né? E com isso ela vai, né, perdendo um pouco os valores, vai ficando isolado socialmente, tem algum tipo de depressão, e esse isolamento social é muito ruim. E essa pesquisa, né, de fato, está disponível no TED, né? Foram 75 anos, Joaquim, de estudo. Eles falam que é a maior pesquisa feita sobre felicidade no mundo, né? Porque é difícil durar tudo isso, acho que, né, no YouTube é Jeito Harvard de Ser Feliz, o TED. Não é esse o nome? Esse é um livro. Esse é um livro, Joaquim. Eu acho que tem uma outra pesquisa que põe tudo sobre felicidade Harvard, né? Que tem lá essa pesquisa. Esse livro é um outro contexto dos alunos, né? Mas também é muito interessante.
Então, eles estudaram por 75 anos exatamente isso. Eles falaram, nesse grupo, tinha pessoas que, né, tinham nada e cresceram muito. Teve um presidente dos Estados Unidos nesse grupo. Tinha gente que tinha tudo, perdeu tudo, né? O cara que ganhou na loteria, tinha tudo. O cara que ganhou na loteria e tal. E aí, a conclusão final é que as pessoas mais felizes desse grupo eram as pessoas que tinham bons relacionamentos. Não adianta você ter relacionamentos tóxicos, tá? Então, bons relacionamentos, né? Então a gente percebe que isso é verdade, né? Essa conexão social, isso é desde a infância, né? Quando você vai lá num acampamento, fica num grupo de amigos, né? Socializa, joga um futebol, né? A gente aí, né? Na nossa idade, né? Joaquim faz, né? Sai com um grupo de amigos, né? Joga uma bola ali, joga alguma coisa ali e tal. Aí cada um, né? Eu tô casado, então, né? Um pouquinho menos, né? Desse assunto. Mas no final, né, a importância dessas conexões sociais, né? E essa pesquisa, ela mostra isso, né? Então, como que a gente está fazendo nisso, né? Um dos nossos pilares, né, é essa parte de conexão social. Então, a ideia é que a gente tenha eventos, cursos, experiências incríveis, né, para esse público 60+. Então, alguns exemplos, né? A gente tem uma aula de tecnologia, né? Então ensina a pessoa a mexer no celular, quais aplicativos tem hoje em dia. Oficina da memória, né? Então trabalhar essa parte cognitiva para você reduzir risco de Alzheimer, reduzir risco de perda de memória, de demência e tal. Tem yoga 60+ no parque, rodas de conversa. Vamos fazer um projeto agora de oficina do livro, né? Então que as pessoas 60+, elas estão começando a escrever, é um grupo que democratiza esse acesso, né? Então a gente vai fazendo de tudo, né? Vamos entendendo os interesses das pessoas e cria uma agenda mensal, e a pessoa que faz parte da comunidade Sunny, né? Faz parte disso, ela tem direito a frequentar esses eventos. Aí em breve, lá na frente, a gente faz até um show do Roberto Carlos. Tem que ser gravado. Cruzeiro Sunny. Cruzeiro Sunny. Vai ter que ser gravado, eu acho. Você tem uma característica, desculpa, Vitinho. Você tem uma característica no produto hoje que ele é B2C, né? O que eu quero dizer, ele é venda para o indivíduo. O indivíduo contrataria. Então, eu acho que aí uma coisa que pode acontecer muito, não só o indivíduo de 60+, ele se interessar, pode ser que não seja uma coisa natural, né? Porque a pessoa fala, não, eu não preciso disso, né? É que nem a pessoa que se percebe como saudável não compra plano de saúde, né? O cara da academia, o personal, você vai perguntar se tem plano de saúde. Não preciso, eu tô saudável. Eu falei, Ué. Deixa você internar, você vai ver o custo que é. Mas enfim, às vezes o grande apelo é o filho, né? Ter uma responsabilidade e falar, bom, eu tenho uma solução positiva aqui que você pode dar pro seu pai. Isso pode ser um caminho. A pergunta que eu queria falar, até falando um pouquinho para os corretores, um corretor que tem empresa na carteira, né? Ele tem lá uma empresa de 500 vidas, 200 vidas. É um produto que poderia até funcionar com o RH de empresas, né? O que você acha? Sim, totalmente. Eu acho que assim, é um produto que ele pode ser vendido tanto para o cliente final, né? Então, que alguém que quer... deixando claro que isso não está no hall, isso não é uma cobertura do plano de saúde. Não é uma cobertura. Né? Isso é adicional. Né? O hall, ele trabalha muito aquela parte que a gente falou da doença, né? Então, assim, é um produto que ele pode ser vendido tanto para o cliente final quanto para os filhos, né? Então, a gente falou daquele sentimento de culpa, né? Então, o filho está lá na correria do dia a dia, mas ele quer entregar alguma coisa bacana para o pai dele, né? E é um produto legal, né? Porque é o que a gente fala do ciclo negativo, né? Então, o que é o ciclo negativo, né? A pessoa não mexe o corpo, não faz exercício, fica sedentário, tem dor, não sai de casa, isolamento social, depressão, aí cai, fratura o fêmur, o quadril e a vida é ladeira abaixo, né? Então, o que a gente fala da Sunny, a Sunny é o ciclo positivo, né? O ciclo, né, da luz, né? Então, que a pessoa volta, né, a ter propósito, faz as coisas e tem muitas comprovações, né? Tem a história das zonas azuis, né? Que são regiões no mundo onde as pessoas envelhecem melhor. Então, eles estudaram quais regiões no mundo que as pessoas vivem mais. São as zonas azuis. Então, tem lugar na Grécia, tem a Sicília na Itália, tem lá em São Francisco, uma outra cidade, né? Então, eles têm características comuns. Eles fazem exercício físico, eles se alimentam bem, eles se socializam, né? Então, já tem comprovações e tem comprovações até no lado da doença, né? Quando você olha exercício físico, ele reduz a depressão em 30%, que é um indicador igual ou melhor do que medicamento, né? Tem o filme na Netflix muito interessante, né? Não todo o filme, mas principalmente o começo, o método Stultz,
Não sei se vocês viram. Não vi Eu não vi também. É com aquele menino que fez junto com o DiCaprio. O filme com o DiCaprio é muito doido lá. Lobo de Wall Street? Isso, Lobo de Wall Lobo de Wall Street, Street. ele é o parceiro do DiCaprio. Que ele tá meio gordinho no filme, agora ele Aham, tá fitness sei. e tal. E ele teve um psicanalista que cuidou dele nessa fase porque ele tinha uma depressão muito profunda, por ser obeso. Ele era ator de Hollywood, mas não tinha autoestima Prestígio, nenhuma, assim. nada. O cara vive depressivo e tal. E ele se curou através do método Stutz e ele resolveu fazer uma entrevista, podcast, um filme, entrevistando o psicólogo dele sobre o método, Legal. contando os métodos que ele aplicava. E ele falava assim, como que você cura 80% dos casos de depressão? Ele falou, primeiro, exercício físico. Pô, não conheço. Muito Aí legal. é muito legal. Aí tem lá o método, o exercício físico, depois a redução da bebida e mais um pilar. E ele fala, bom, isso aqui 80% dos casos já resolveu. Uhum. Entendeu? Então, assim, só que a sociedade, ela é toda formatada, né, para que você fique nesse... Exato. não tem o exercício físico, porque excesso de pressão, excesso de satisfação, né, de dopamina que você tem hoje olhando o celular, você tem satisfação o tempo todo. E aí você fala, não preciso de exercício físico, já tô aqui, vicia. Enfim. Então, acho que a gente subestima práticas muito simples Exato. que geram mudanças profundas, né? E a hora que você coloca isso no longo prazo, o efeito aparece, Exatamente. né? E, enfim. E dentro do outro pilar que você falou, você tem o pilar do conexão social, tem a parte também do corpo, né? Voltando para essa parte da saúde física. E eu achei interessante que isso, a pessoa da Sunny vai na casa da pessoa. Exatamente. Então, Como que é assim, isso? como funciona, né? A gente fala que é um novo conceito de personal, né? Então, são educadores físicos, tá? Que são treinados pela gente, né? Então, eles são treinados em todos os protocolos 60+, essa parte da mente, da conexão, tá? Metodologia própria. Metodologia própria, né? Então, a gente tem neuropsicólogo, a gente tem médico, né? Então, a gente desenvolveu tudo internamente. E a pessoa, ela vai lá, passa por uma avaliação, né? Avaliação física, avaliação cognitiva, várias perguntas gerais, entender o contexto familiar, propósito, e a gente cria um plano personalizado. E dentro da assinatura, o modelo de assinatura é 1, 2, 3 vezes por semana, né? A pessoa paga um valor mensal e aí o personal vai na casa dela, né? Fica por 1h30 e durante essa 1h30 ele vai, faz um pouco de exercício físico, bate um papo, toma um café, faz exercício cognitivo personalizado para ele, ensina um pouquinho de tecnologia. A gente trabalha também, é uma demanda que a gente vê crescendo, né? O público idoso querendo se conectar, como liga pro meu neto, né? Como que eu entro aqui? O que é Spotify? Pô, que legal, então tenho X mil CDs em um, né? Então, são coisas que eles não conhecem e se interessam, né? O próprio YouTube tem muito conteúdo hoje em dia, né? Então, ajuda essa parte de tecnologia e ajuda em coisas do dia a dia, além de ajudar ele a organizar a semana dele para que ele possa frequentar os nossos eventos, né? Quando a gente fez a empresa, né, a gente olhou algumas iniciativas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, né? Acho que foi uma pergunta que você fez que eu acabei passando, né? Então, tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Papa. A Papa é um unicórnio já lá, e o que que ela faz? São jovens que vão na casa, né, desse público idoso e eles batem papo, conversam, ajudam em coisas do dia a dia, né? Então a Sunny, ela tem isso, né? Então a partir do momento que a pessoa assina, né, ela vai lá na casa, faz esse plano personalizado de bem-estar e qualidade de vida, né? É muito parecido com o conceito de um personal trainer, né? Só que ele olha de uma forma muito mais ampla e olhando todos os pilares do envelhecimento. E aí traça esse plano personalizado, além de participar dos eventos. E aí, com o tempo, né, a gente crescendo, a gente tem outras ideias, que é fornecer serviços, né? Então, Quanto tempo a empresa tem? A empresa nasceu esse ano, né? Então a gente está muita com coisa 3 pra meses. desenvolver, né? Muita coisa para desenvolver, né? Sim, muito legal. E o segundo pilar, a gente falou do pilar físico, falou do pilar da relação social, tem um segundo que você comentou. Mente. Né? Então, Que tá partindo já a parte do cognitivo, já está na abordagem do personal também. Isso. Então, a mente são 2 aspectos. O primeiro aspecto é parte de memória, cognição, né? Então, assim como a gente malha o corpo, você tem que malhar a mente, né? E não é palavra cruzada. E não é palavra Mas cruzada. ajuda. Não, Ajuda. palavra cruzada ajuda. Ajuda, São coisas, é. são lições de casa, né? O Kanban lá, a palavra Kanban. cruzada e tal. Então, tem algumas coisas legais, né? E aí... Esse negócio de palavra cruzada, você sabia que a NASA gastou muito dinheiro para fazer uma caneta que funcionasse na gravidade zero, né? Dentro da nave espacial.
E demoraram tempo, tal, tava muita dificuldade, porque imagina, né? Não tem pressão de gravidade, como é que sai a tinta e tal. E um dia na estação espacial eles aprenderam com os russos. Foi muito fácil. Como? Usa o lápis. É. Entendeu? Às vezes você faz o app do negócio da cognitiva. Não, a palavra cruzada tá pronta. Tá simples e fácil ali já. Tem muita coisa que tá respondida no mundo. É isso, cara. Isso são Entendeu? coisas que a gente simples. fala, vou complicar. Entendeu? Usa o lápis. E é questão de hábito, né? Eu não sei se é verdade, mas é uma boa história. Não deve ser, mas enfim. Dos russos ainda. Então, trabalha essa parte de cognição, né, muito com esse intuito de reduzir risco de perda de memória e reduzir risco de Alzheimer e demência. E aí tem um outro aspecto que é esse acompanhamento emocional, né, que é companhia, que é ter alguém lá, né? Então a gente tem casos, alguns clientes nossos, né, que estavam isolados socialmente, não saíam de casa há 1 ano e meio, né? O marido faleceu, a pessoa morando sozinha, né, uma viúva, e aí ela começou a fazer, contratou a Sunny, né? Então começou a fazer exercício, tá saindo de casa, tá indo no shopping, tá indo no parque, né? Então isso que é legal, né? No final, para a empresa existir, isso tem que funcionar, né? E então a gente fica muito feliz de ver que isso está funcionando e que de fato a gente está mudando a vida de uma pessoa, trazendo felicidade, trazendo propósito e trazendo sorriso Agora, no rosto. Vitinho, acho que a gente podia falar com os corretores aí, parceiros nossos do Corretor SA e fazer uma provocação com o Renato. O que você acha? Qual que é a provocação? Como é que a gente faz uma parceria lá com a Best Life para que os corretores possam distribuir seu produto e se isso seria algo que poderia gerar uma boa rentabilidade? O que você acha? Total, né? Então, assim, acho que a gente não é uma empresa regulamentada, né, pela ANS, né? Então, naturalmente, a gente consegue ter uma flexibilidade maior, né? Então, o nosso ticket médio aí, 2 vezes por semana, fica R$ 1.800, né? O preço, o que a gente fala, que alguém pode pagar um personal, pode pagar a Sunny, né? Uhum. E então a gente consegue fazer um trabalho de agenciamento, de vitalício. Então vamos lá, é um né? produto que tem um ticket médio alto, né? A média de um ticket médio. Um contrato de PME hoje, ele fica na casa de R$ 1.200, R$ 2.000, dependendo da operadora. Ou seja, a gente está falando de clientes que têm aí a compra de produtos já superiores das operadoras, que seria o público-alvo, em que esse corretor podia abordar esse cliente, não necessariamente para vender para ele especificamente, mas às vezes para esse cliente levar para o pai dele, para a mãe dele. Né? E nisso ele teria, então, provavelmente um agenciamento aí essa primeira parcela iria para o corretor. Pode ser uma ideia. É uma ideia. É um bom dinheiro. Porra! Né? E assim, uma coisa que é super interessante também, porque não só pros pais dos corretores, mas pros pais dos clientes dos corretores. Mas essa é a ideia, não é pai do... Ele pode colocar pro pai dele, mas ele vai pai da carteira de clientes dele. Então o portfólio é grande. Aí o portfólio aumenta bastante. E eu acho que é uma cultura dos Estados Unidos, né? O member get member. Isso. A hora que ele tem lá um cliente satisfeito, esse cliente vai comentar, ou vai fazer um referential marketing dele ali, falar, pô, que legal isso, oferece para outro, assim vai, né? Isso, a gente acredita muito nisso, é uma coisa que meio que já acontece. E no final a gente quer criar um grande movimento, né? Vamos aproveitar uma coisa, o Sócrates não tá aqui, vamos aprovar? Eu não vou... Quem assina aqui é você, Joaquim. Eu não assino nenhum documento, meu amigo. O comercial só que você tem que dar o pitaco dele. Mas vou abusar da autoridade hoje. Acho que a gente tem que fazer. Boa. Eu também acho que tem que fazer. Tamo junto. E, Renato, existe algum lugar físico ou apenas serviço a domicílio, assim, né? Tá, então assim, tá nos nossos planos. Hoje tem um lugar físico dos eventos, né? Então a gente falou assim, a nossa ideia era começar com lugar físico. Né? Mas a gente falou, putz, mas dependendo do evento, né, a característica é diferente. Né? Então, no começo a gente quer testar, entender o que as pessoas gostam, né? Então a gente tem atividade no parque, a gente tem a oficina de memória, tem aula de celular, assim como vão ter vários outros eventos, né? O próprio Alice, né, que é um plano de saúde que vem disruptivo, tentando fazer diferente, ele tem lá a Casa Alice. Acho que é um caminho parecido. Sim, porque exatamente. Vocês são os revolucionários, né? Aproveitando o show do Titãs no final de semana, né? Tem outras pessoas querendo fazer diferente aí, né? Então a nossa ideia está nos nossos planos fazer a Casa Sunny, né? Então a Casa Sunny é um lugar, né, um clube na terceira idade, onde a pessoa vai lá e passa o dia, né? Então tem um cafezinho, ela encontra, tem a mesa de carteado, tem atividades para o corpo, yoga, exercício físico, pilates, vai ter atividade para a mente, exercícios cognitivos. Isso é tão forte isso. Então, Tem alguns países muito mais avançados nesse sentido, né, na relação do cuidado do idoso.
Né? Porque no Brasil existe uma disrupção da gente achar que a gente não vai ser idoso. O idoso é outra pessoa, né? Não é você que vai um dia ser idoso. O brasileiro não está preparado para o envelhecimento. Vai acontecer ele acha com que ele o vai vizinho. ficar. O idoso é um ET, eu não vou ficar nunca. Não, é o país da Mas o estética. idoso somos nós, né? Mas é o país da estética do mundo, né? Você sabia que, na verdade, o país que mais usa Viagra e mais faz tratamento estético do mundo é o Brasil. Não fazia ideia. Mas você não usa? Enfim, quando eu estudei paisagismo, né, que também é umas coisas malucas que eu já fiz na minha vida, fiz quase 6 anos de paisagismo, estava em Campinas, eu ia muito a Olambra, né? E Olambra é uma cidade com muitos holandeses e tal, enfim. E lá eles têm uma cultura que é o seguinte, quando você vai ficando idoso, eles têm algumas vilas que parecem a própria cidade, mas é um lugar que o idoso se muda e começa a morar com outros idosos, e eles, essas casas meio padronizadas, mas dentro, o quarto, etc., leva todos os móveis, todos os quadros, todos os paninhos, o sofá, as coisas que tem na casa, e quando ele entra em casa, ele vê a própria casa. Então, você está trabalhando muito com a demência e com a percepção de memória, porque somente Alzheimer, né? Eu tive uma avó que teve Alzheimer, às vezes a pessoa acorda, ela tá na minha casa da minha mãe, ela fala, não tô em casa. Onde que eu tô? Exato, onde que eu tô? Aí, se ela tá na casa dela, ela chega e fala, tá aqui minha cadeira, minha mesa, fala, tá, calmei. Tudo certo. Então são coisas simples, né? Mas que faz muita diferença. Sim. E a preocupação, né? E é aquela coisa uma sociedade é saudável quando alguém planta árvores sabendo que não vai colher os frutos. Então, o Brasil tá muito longe disso. Tá né? longe. No Brasil já colhe o fruto e corta a árvore, porque não é meu isso aqui. Né? Então, enfim. E o Alzheimer tem isso que você falou, né? Tem uma característica que ele lembra muito do passado. Tanto que música é um estimulante impressionante, né? Tem alguns vídeos na internet muito legais, né? De uma senhora, tem um que viralizou, uma senhora com Alzheimer, que ela dançou há anos atrás, né? E eles colocam a música e ela dança, né? Sentada, mas ela faz exatamente as mesmas coreografias. É incrível, assim, o negócio é muito legal, emocionante. Só lembrando que o nosso produto é para pessoas independentes, tá? Então, pessoas, né, que não têm uma dependência cognitiva ou física, né? Ou semi-dependente, né? Pode até ter alguma dependência física que ainda assim a gente consegue fazer movimentos para o corpo. Renato, acho que a gente já tá até perto do final, mas uma pergunta que eu queria ter feito já é o seguinte. Queria entender como que você, a partir do momento ali que você já tinha saído da Amil, já estava no mercado financeiro, o que te despertou, qual gatilho te virou a chave que você decidiu empreender? Quais foram as referências que você buscou, sei lá, no mundo afora? E para falar assim, ó, cara, isso aqui não existe no Brasil e é um método que eu pretendo trazer e fazer acontecer aqui. Tá. Eu já tinha uma conexão com os idosos, né? Então isso aconteceu lá atrás, começou com a minha avó, né? Tendo um tipo de demência, né? A gente buscando um lugar para ela, né? Então eu comecei a ter um olhar para esse mercado de idosos, né? E aí eu montei uma casa de repouso, depois um pouco para frente hospital de transição, tal, né? Mas eu falei, tô nesse mundo da doença, quero alguma coisa para a saúde. E o que eu acho, Vitinho, que foi a questão do propósito, né? Então já tinha essa veia empreendedora, mas eu falei, agora eu quero alguma coisa com propósito, que impacte, né? Porque se eu conseguir fazer com que aquela pessoa saia do ciclo negativo, né? E vá para um ciclo positivo, já valeu, sabe? Então, é trazer coisas, né, que vão agregar, que vão trazer novos sorrisos no rosto, né? Então, isso dá muita satisfação. E pensar que poderiam ser os seus pais, né? Que estão numa situação e que você entregou alguma coisa que melhorou. E acho que tem um outro ponto super importante, né? Que a gente aprendeu com o Dr. Edson, né? Primeiro o quem, depois o que, né? Então, teve muito essa questão também. Quando eu decidi empreender, né? Eu fui bater um papo com o Mike, né? Que é o meu sócio, né? O Mike, nasceu na Rússia, morou no Canadá, fez Harvard, veio empreender aqui no Brasil, montou uma empresa de saúde mental, vendeu essa empresa para a Gympass, né? E a gente foi bater um papo. Ele tinha acabado de vender, eu estava num projeto de consolidação, é uma coisa para mais para frente, aí depois começamos a avançar, né? A coisa começou a ficar quente, depois entrou uma outra sócia, que é a Angelina, que também é uma pessoa incrível, né? Super experiência, um time super complementar. Aí um dos aprendizados, né? Você não faz nada sozinho, né? Então, assim, você precisa de equipe, pessoas, né? Cada um tem uma habilidade. Então, quando veio essa coisa de voltar a empreender com pessoas incríveis, né? E achamos esse tema da longevidade, aí foi
começar a entender o que a gente ia fazer. E aí começou a dar tudo certo, graças a Deus, né? Então começou a dar tudo certo, a gente fez uma captação, né? Um pre-seed, né? Então a gente captou recursos, né? De fundos, investidores da área da saúde e tal, e começamos o projeto, né? Então acho que foi muito isso, Vitinho. A vontade de voltar a empreender, que estava no sangue, e encontrar pessoas maravilhosas para empreender, né? Então acho que ninguém faz nada sozinho. Então esse é um grande aprendizado aí. Sensacional. Desafios que você passou assim que te... Assim, esse aqui foi o meu maior desafio dentro desse projeto. Do projeto Sunny? Isso. Nem começou. Eu acho que... Acho que ainda ainda vão aparecer muito, né? São fases, né? Então, por exemplo, a gente tinha aquela fase que a gente precisava captar, né? Então tava focado. Vamos captar. Reunião, com 40 fundos reunião. até 9 da noite. Pô, captamos. No final tinha mais gente querendo entrar, né? Deu super certo. Aí depois, agora precisa formar time, né? Formar time, né? Aí a gente fez um trabalho de relacionamento médico, falamos com os médicos. Agora a gente está na fase de vender, né? De começar a colocar o produto no mercado, que a gente conta aí com toda a equipe, né? Com os corretores, acho que é um canal que faz super sentido. Então agora estamos nessa fase descobrindo, né? Quem vende é pelo filho, é o próprio cliente, né? Qual que é o melhor canal. Então são pequenos desafios, né? Mas o que é legal, porque você fazer 0 para 1, né? Eu sempre trabalhei nessa parte de growth, mas a coisa já existia, né? Já tinha a Mil, já tinha uma rede, né? Como que eu cresço? Por M&A, né? Geograficamente e tal. E aqui é 0 a 1, né? Eu não tenho marca, né? Não tenho receita, não tenho nada. Então acho que esse é o grande desafio, você levar um negócio do 0 para 1. Eu acho que do 1 pro 10 é mais fácil do que do 0 para 1. Renato, primeiro, queria te agradecer. Segundo, te falar que você pode contar com a gente em termos de canal de distribuição, com os corretores que estão ouvindo a gente. E uma coisa que me motivou também a empreender é a questão de propósito, né? Eu fiz muito lá na Mil, muito disruptivo, muita coisa que aconteceu lá de ir contra a cultura do que existia. Eu acho que eu nasci sempre... Eu nado contra a corrente desde que eu nasci, acho, né? Enfim, cansa, mas quando você vê propósito, você não desiste, né? Eu acho que o Corretor SA é um manifesto nosso, né? Ou seja, existe um propósito muito grande da gente formar novas pessoas para o mercado de saúde, apresentar o mercado de saúde para outras pessoas que podem ter uma renda diferente. Existe um propósito de empreendedorismo para formar novos empreendedores para o Brasil, ou seja, pessoas deixarem de ser dependentes do governo, de campanhas, de programas de que governo. Que falta, né, Joaquim? A gente não aprende nada disso na escola. Né? Precisa empreender. Nada. E, ao mesmo tempo, outro negócio que a gente não fala muito aqui, mas todo mundo sabe que a gente tem uma plataforma de vendas enorme. E essa plataforma vai ajudar vocês, porque a gente acredita em trazer coisas novas, né? A gente tem outras frentes com a Betterfly, que é muito legal. Eu acho que gostei do teu projeto, então a gente vai achar um jeito de ajudar você a alavancar esse começo. Conta com a gente aí, obrigado por ter participado. Legal, tamo junto, né? Super obrigado, foi um prazer. Parabéns por todo o projeto aí que vocês estão criando, né? Prazer conhecer o Vitinho. Pô, prazer todo meu, obrigado aí, né? E tamo junto, vamos em frente, né? Valeu. Vamos ajudar, né? Empreendedorismo é um tema bom, né? Que a gente não aprende na escola, então acho que quanto mais a gente incentivar, inspirar as pessoas... Uma máxima do empreendedorismo, agora lições de coaching, que de vez em quando eu dou umas de coaching, né? Você sabe como você ajuda um empreendedor, cara, amigo seu que tá começando? Vai lá e compra algo dele, Isso. Cara. Ajuda lá, cara. Não custa nada, entendeu? Sim. Exatamente. Não vai comprar no Walmart, no Carrefour. Porque o cara já vai ficar feliz. Compra o pão de mel do seu amigo. Compra lá do amigo. Com certeza. Verdade, é um bom ponto. Perfeito, Joaquim. Tá. E, cara, agradecer muito o Joaquim aqui, mais uma participação junto comigo. E muito ao Renato também, não conhecia, mas sensacional toda a trajetória ali. Então, desde o começo até o final, até esse novo desafio que tá acontecendo agora. Muito bom apresentar para vocês também do nosso canal de corretores aqui do Corretor SA. Então, fiquem atentos, ó, já vem muita novidade por aí. O Joaquim já anunciou, né? Já atropelou até o nosso... Vamos fazer. Querido, vamos fazer. Então, em breve teremos novidades aqui para vocês. Fiquem conectados. Muito obrigado por ter participado aqui junto com a gente. Um beijo a todos e tchau, tchau, turma.